E para essa igreja que abre suas Bíblias em Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3, versículo 1 até o 7, por enquanto. Vou dar um tempinho para a igreja abrir suas Bíblias. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz assim, igreja. E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fique bem? Ora, pois não é Boaz, com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, veste as tuas vestes, e desce a eira. Porém, não te des conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então, entra e descobre-lhe os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse, tudo quanto disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se aos pés de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Igreja, aqui nós vamos falar de uma palavra conhecida. Quem não conhece a Ruth, igreja? Quem não conhece a Ruth, creio que aqui todos conhecem a Ruth. A Ruth, igreja, todos sabem que ela era moabita. Era moabita, o povo moabita. E a palavra de Deus, igreja, ensina-nos a não julgar ninguém. A não julgar ninguém. Os moabitas naquela época, como até hoje, era visto mal. Mas, igreja, os moabitas eram parentes dos israelitas. Eram parentes dos israelitas. A Bíblia fala, igreja, em Gênesis capítulo 19, do 30 ao 37. Vamos abrir suas Bíblias, igreja? Vamos ler, que é melhor vocês lerem também. Mas eu vou ler só o 37. Vocês podem ler do 30 Gênesis 19, do 30 até o 37. Se vocês quiserem ler tudinho, pode ler. Mas eu vou ler aqui o 37, que diz assim: e teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Igreja, que é uma história que a Bíblia conta, e tudo que a Bíblia fala, igreja, é verdadeiro.
tudo que a Bíblia fala é verdade, igreja. A história, todo mundo sabe que Ló, o sobrinho de Abraão, que Abraão levou com ele, e quando ele se separou de seu tio Abraão, ele foi para Sodoma e Gomorra. E lá, igreja, ele viveu lá no meio daquele povo, e aquele povo era um povo rebelde, e aconteceu que os anjos tiraram ele da terra, e ele foi para um lugar, e lá aconteceu que ele resolveu, a filha mais velha falou para mais moça, que tinha que se deitar com o pai, que era para a descendência do pai, não se perder. E aconteceu, igreja, que ela foi a mãe da família, da linhagem de Ruth. Igreja, o que eu quero falar com isso aqui, igreja, é que Deus une propósito, igreja. Deus une propósito. Tudo que Deus faz, igreja, tem um porquê e um para quê. O Deus de ontem, igreja, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. E aqui a palavra, a mensagem aqui, igreja, é que Deus une propósito. Deus une propósito, igreja. E Boaz, quem é Boaz? Ruth vem dos Moabitas. Boaz, igreja, também ele vem de uma linhagem, igreja, também que faz nós raciocinar um pouco sobre julgamentos. Boaz, igreja, ele é filho nada mais e nada menos de Raabe. Quem não conhece Raabe? Filho de Raabe, a prostituta, lá de Jericó. Vocês encontram também essa passagem, está em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, e o versículo é o 5. Se vocês quiserem olhar, pode olhar que está lá. A genealogia da família de Boaz. E, igreja, e a genealogia da linhagem de Ruth e de Boaz, vem Jesus, igreja. Vem Jesus. E isso nos ensina muito, igreja. Nos ensina muito que nada é por acaso. Nada é por acaso. Quando Ruth fica viúva ali, Noemi, ela saiu da terra dela, com o marido dela, Elimeleque, com os 2 filhos dela, Malom e Quileon, e vai para Moabe, igreja, porque na terra que ela morava, estava um tempo difícil, estava fome, e ela foi para um lugar melhor, mas lá, igreja, também não foi fácil. Logo perdeu o esposo, logo depois, mais na frente, perdeu os 2 filhos. E Noemi ficou sabendo, igreja, que a terra que ela morava, que ela tinha propriedade com o esposo dela, Deus tinha abençoado. Eles estavam abençoados de novo, e ela resolveu voltar. Quando ela resolveu voltar, igreja, a Ruth resolve ir com ela. E a outra também. Só que mais ou menos no meio do caminho, Orfa, igreja, a Noemi, na caminhada, provavelmente, deve ter pensado na situação, ela já é uma mulher velha,
já uma mulher velha, as noras ainda um pouco jovem, e ela resolve mandar elas voltarem. Voltem, minhas filhas. Não sou eu, já velha, não poderei mais ter filhos. E mandou as duas voltar. A Orfa voltou logo, mas a Ruth disse não, eu não voltarei, eu ficarei contigo. E ali Noemi percebeu que Ruth estava decidida a ir com ela. Então ela deixou ela ir. Ela deixou ela ir e chegando nas terras dela ali, e estava tudo acabado ali, todas ruínas, porque fazia muito tempo, as terras sem trabalhar, sem produzir. E elas não tinham nada, mas tinha 2 parentes ainda por lá. Existiam 2 parentes mais próximos. E agora, igreja, Ruth resolve ser a provedora. Sabemos, igreja, que tem muitos ditados que falam por aí que as noras não gostam da sogra. As noras não gostam da sogra. Mas a Ruth, igreja, ela vai ter aqui, a palavra de Deus vai dizer que Ruth, as mulheres, vão testificar que ela foi melhor do que 7 filhos. 7 filhos, igreja, a palavra que diz. Que ela foi melhor do que 7 filhos. E no versículo 1, igreja, diz assim: E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fique bem? Igreja, Noemi aqui nesse versículo aqui, Noemi já está pensando no futuro de Ruth. No futuro de Ruth. As mulheres mais velhas, igreja, não que as mais novas também não sejam inteligentes, mas as mais velhas têm uma caminhada, igreja. Não pode comparar, porque elas têm conhecimento vivido, igreja. Aleluia. Igreja, vamos aprender a ouvir mais as pessoas mais velhas. Igreja, eu gosto tanto de ouvir as pessoas idosas, porque elas têm tanto para nos ensinar, igreja. Elas já viveram. E o aprendizagem do que você já viveu é diferente do que você estuda. Não que seja mal estudar, não é. É bom também estudar, ter conhecimento. Mas o conhecimento da prática e vivido é diferente. É verdade. E Noemi, essa mulher que tinha tido uma vida boa com seu esposo, seus filhos. Filha ela não tinha, mas tinha 2 filhos. E toda mãe, igreja, quando o filho ainda é pequeno, ela já está pensando na nora. Já está pensando na nora, porque tem muita mãe que já é traumatizada de ouvir as coisas sobre noras, mas nem todas são iguais, igreja. Eu, para falar a verdade, até o dia de hoje, eu nunca tive muita sorte, assim, ou as minhas sogras, elas nunca foram com a minha cara. Mas, igreja, eu sempre fiz tudo para agradá-las. A primeira foi muito mais. A segunda, minha segunda sogra, essa eu não tive muito contato. E essa já não gostou de mim. Quando ouviu falar de mim, ela já não gostou de mim. Ela já não gostou de mim. Porque a minha segunda sogra, meu marido é um alemão. E quando eu me casei, quando ele ligou para a mãe dele para dizer que ele ia casar, ele já é um homem já de idade, meu esposo não é novo, ela disse, qual é a cor dela? A mulher perguntou a minha cor, igreja. Qual é a cor dela? Ele disse, ela tem a pele clara, branca, mas o cabelo preto. Na época eu tinha o cabelo preto, igreja. Meu cabelo era preto. Então a senhora disse, menos mal, mas ainda não serve para você.
Não case com essa mulher. Não case. Não vai dar certo. Não case com essa mulher. Não case. Você tem que procurar uma mulher igual você, como você. Mas, igreja, interessante que ele me falou que meu marido, ele tinha uma companheira e antes de nós nos conhecermos, a companheira dele tinha morrido. Ele não se sentia viúvo, mas não era casado. Ela tinha morrido. E ele me falou que a mãe dele também não gostava dela, igreja. E ela era alemã. Mas a mãe dele também não gostava dela. Mas resumindo, eu estive na casa dela, a conheci, ela morava em Freiburg. E cheguei lá, a igreja, ela disse que tinha gostado de mim. Me tratou tão bem. E falou e tudo, falou sobre o filho dela, sobre a infância dele. Mas, igreja, aqui, Noemi, provavelmente, ela tinha convivência com Ruth. E, com certeza, igreja, com certeza, a convivência dela devia ser boa. Devia ser boa, igreja. Porque se a convivência das duas não fosse uma boa convivência, Ruth provavelmente não teria pegado essa responsabilidade. Porque Ruth pega uma responsabilidade provedora. Provedora. Igreja, você cuidar da sua mãe, do seu pai, da sua família, é fácil, igreja. Mas cuidar de uma sogra, igreja. Cuidar de uma sogra, igreja. Não sei, igreja. Talvez uma sogra que... Já ouvi falar que tem sogra que é como uma mãe. Eu sou sogra também, tenho meus 2 filhos, igreja, eu procuro de vez em quando pisar nos freios, porque muitas vezes eu vejo coisas que não me agradam. E se eu ver alguma coisa que não me agrada, que eu acho que não é bom para os meus filhos até hoje, igreja, meus filhos para mim é como se fossem ainda criança. Estão tudo velho, igreja, mas para mim são crianças. E a minha filha a mesma coisa, eu tenho 3 filhos, são dois rapazes e uma moça. E eu vi no passado, igreja, eu vi coisas tão pesadas, igreja, tão pesadas. Tão pesada com o meu filho que se acidentou, teve um acidente. Mas, igreja, Deus me ensinou tanto, igreja. Um belo dia, muitas coisas tinham passado. E com esse acidente, era um propósito de Deus, igreja. Porque meu filho era um rapaz assim, um pouco rebelde. Trabalhava com festas do mundo e era um homem muito mundano, igreja. Era um homem mundano demais. Era um homem que achava que o dinheiro compraria qualquer coisa. E acontece um acidente com ele. E ali, igreja, ele foi moído, igreja. Ele foi moído. Mas Deus me deu uma fortaleza tão grande naquele momento, igreja, de ver meu filho sendo moído, porque eu sabia o Senhor tem um propósito na vida dele, é o Senhor que está cuidando. Amém. E antes desse acidente, igreja, o Senhor falou para mim que estava cuidando dele. Aleluia. Ele mandou uma pessoa me ligar, igreja, a pessoa de, olha, sabe o teu filho lá que mora em Nova York? Deus está cuidando dele. Deus manda te dizer, não te preocupa, que Deus está cuidando dele. Eu creio, Jesus. Igreja, não passou nem um mês, ele se acidentou. E esse acidente, igreja, que ele caiu do 4º andar, ele foi para o hospital, ele teve 2 paradas cardíacas, igreja, mas o Senhor trouxe ele de volta. Aleluia. E é no tempo da pandemia, igreja. Logo depois que isso aconteceu, eu quis ir para os Estados Unidos, mas não pude. Mas resumindo, igreja, ele passou entre 9 e 10 meses no hospital. 4 meses, igreja, ele passou no hospital acamado. As pessoas ajudando ele a fazer até as necessidades dele. Um homem como ele era, igreja. E eu lembrava, meu filho, um homem que gostava de esporte, um rapaz bonito, igreja. Igreja, toda mãe acha filho bonito. Eu creio aqui para vocês, seus filhos, tudo são bonitos, os meus também. E ali, igreja, igreja, ouvia coisa tão pesada, igreja.
E ali ele teve que ir para uma clínica de reabilitação, porque a família não recebeu ele em casa, igreja. E isso esmagava meu coração. E a mulher dele, igreja, também na época, hoje eu não vejo mais como eu vi, mas na época eu via isso transpassava o meu coração, de ver ele lá nessa situação como abandonado, e eu não puder ir lá, igreja. Eu não puder ir lá. Mas o Senhor, igreja, abençoou ele tanto, igreja. Glória a Deus. O Senhor abençoou ele tanto. E quando, igreja, estava nos 8 meses que ele estava lá nesse lugar, foi lá um assistente social com um convite para ele morar lá para sempre. Ele ia ficar morando lá porque a família que estava lá perto dele não queria ele em casa porque achava que ele era um estorvo, igreja. E meu filho, igreja, depois eu fiquei sabendo, ele mesmo falou quantas vezes eu ali em oração, igreja, orando, e entrando na sala do trono, igreja, porque para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu aprendi a entrar na sala do trono. Glória a Deus. E eu dizia ao Senhor, Senhor, lembras tu que tu disse que estava cuidando do meu filho? Aleluia. Eu acredito que tu está cuidando dele, tem algo, tem um propósito maior. Igreja ali, igreja, chegou o tempo de eu poder viajar. Eu estou contando só algumas partes, igreja, porque eu quero chegar ao ponto da nora. E chegou o ponto de eu chegar nos Estados Unidos, eu fui, tive que tomar a vacina que eu não queria, mas tomei pelo meu filho, tirei ele. E ali fui muitas vezes, trabalhei com ele. No dia que ele saiu, quando eu já sabia que ele andava em cadeira de roda, primeiro ele não podia nem sentar, mas nessa época ele estava em cadeira de roda. Quando eu já sabia que eu ia para o Brasil, quando eu sabia que eu ia para lá, para os Estados Unidos, um dia de madrugada eu me levantei, igreja, e ele ainda não estava, ainda continuava na cadeira de roda e sem expectativa para andar até com aqueles carrinhos. E ali eu me ajoelhei, me botei o rosto no pó e eu digo, Senhor, eu não levei o meu filho para os Estados Unidos para me ver ele em cadeira de roda, não, Senhor. Tu nunca me prometeu que eu ia ver o meu filho na cadeira de roda. Eu não quero ver ele na cadeira de roda. Aleluia. Eu estou indo para lá, filho, porque eu vou tirar ele lá daquele lugar. Tu vai diante de mim, eu vou tirar ele daquele lugar. Mas eu não quero ver ele na cadeira de roda. Eu te peço, se eu tenho te agradado pelo menos um pouquinho, filho, que eu não vejo o meu filho na cadeira de roda. Eu quero ver ele andando. Senhor, eu não vou te pedir que ele saia lá correndo, que ele saia andando com os pés dele. Mas na cadeira de roda eu não quero ver, filho. Igreja, o Senhor, para a honra e glória do nome dele. Isso não foi muito tempo, isso. Eu estou falando disso, essa oração eu fiz menos de um mês, eu ia para os Estados Unidos, igreja. Quando eu cheguei lá, igreja, outra batalha que eu lutei foi com o próprio Satanás, igreja. Porque se levantaram para não tirar meu filho, a tia dele tinha uma... Como é que chama, pastor? Tinha uma... Isso. Uma procuração pelo meu filho. Ela tinha uma procuração. E ela disse, ele não vai sair de lá, ele vai ficar lá porque ele não tem como sair de lá. Você está louca? Como é que você vai tirar seu filho tomando injeções para dor? Blá, 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 blá. Eu disse, eu trouxe ele para cá, se não der para ele ficar aqui, eu levo ele para o Brasil de volta. Você não vai fazer isso? Vou. A mãe dele sou eu. Você é tia, você tem a procuração, mas a mãe sou eu. Vou lá e tiro ele de lá. É melhor você ir lá, que aí não tem confusão, mas eu vou tirar de lá. Eu só sei resumindo, igreja. No dia que eu cheguei lá, eu cheguei à noite, liguei para ele, ainda no aeroporto, e disse, meu filho, eu cheguei, eu estou aqui no aeroporto. Aí ele não estava nem muito normal, igreja. Ele assim, aéreo, mamãe, a senhora chegou, eu cheguei. Se prepare que amanhã eu vou lhe buscar. Arrume suas coisas. A senhora veio mesmo, mamãe? Eu digo, arrume suas coisas. Amanhã eu vou lhe buscar. Aí ele disse, mamãe, mas como é que vai ser? Eu disse, não sei, arrume suas coisas e fique aí me esperando.
Eu não sei a hora que eu vou chegar aí, mas que eu vou lhe buscar, eu vou. Igreja, resumindo com a situação lá com a tia dele, quando por volta de 6 horas da noite eu estava lá, igreja. Estava lá na porta do hospital. Não podia entrar, porque na época tinha que fazer exame e eu não tinha feito, mas esperei ele lá na porta. Ele saiu andando com os pés dele. Glórias a Jesus. Saiu andando com os pés Eu dele. creio. E iniciei, igreja, levei para a igreja. Hoje, igreja, hoje, casado, casou com a mesma mulher. Casou. E tem um filho, igreja, e Deus abençoou ele tanto, igreja. Hoje ele é muito tão abençoado, igreja. Me alegra tanto o coração de ver ele hoje, que ele é um homem bonito, igreja. Oh, homem bonito. Igreja, e um belo dia, igreja, eu preparei, levei para a igreja, mas a mulher ele ficou rebelde. Muito rebelde, igreja. Mas eu não olhava para a rebeldia dela. Eu ia lá para cuidar do meu filho. E quando já estava mais ou menos com um ano, eu indo lá, eu ia 2 vezes no ano, ficava lá mais ou menos um mês. E ela um dia chegou para mim e disse, Rosa, porque quando ela estava de bem, ela chamava Dona Rosa. Quando ela estava rebelde, ela chamava Rosa. Ela disse um dia para mim, olha, tá bem pertinho de tu ter uma nora crente. Tá bem pertinho de ter uma nora crente. Porque o meu filho ia para a igreja e ela não ia. Ela não ia. Aí eu olhei para a cara dela, a igreja no meu coração, aquilo que ela ferveu. E eu olhei para a cara dela e disse, amém. Amém. Tem outras mães que têm outras filhas bonitas também. Como tem outras mães que têm outros filhos bonitos também. Mas aí quando eu falei isso, igreja, eu lembrei da minha neta. Uma menina que era pequenininha na época, tinha mais ou menos 8 anos. Mas uma menina tão sábia, igreja. Eu me lembrei da minha neta. Quando eu me lembrei da minha neta, eu disse, mas eu ainda escolho você. Eu ainda escolho você pela minha neta. Igreja, naquele momento, o Senhor bateu o martelo, igreja. Oh, glória. Antes de eu vir, de eu voltar para Monique, igreja, eu disse para ela, olha, eu estou querendo ir na igreja, será que tu não pode me levar na igreja? Ela ia trabalhar, ela saía muito cedo, também cansada pela vida que ela levava. Ela disse, eu vou ver. Eu digo, pois veja, se der, eu vou me alegrar muito. Se eu fazer oração por mim, eu estou precisando. 5 horas da tarde, ela já me ligou. Se arruma, Rosa, que eu vou sair daqui mais cedo e vamos para a igreja. Igreja, o Senhor fala, viu, igreja? Eu creio. O Senhor fala. E ali, ela se chamava, era quarta-feira profética. E na hora que a pastora chamou o povo para ir ali para frente, para fazer oração, eu fui, e aí eu percebi que ela vinha um pouco atrás de mim. Quando ela chegou, igreja, ficou por trás de mim, a pastora veio até ela. E Deus abriu meus olhos para mim, veio de meus ouvidos para ouvir, igreja. Porque eu achava coisa, mas eu não tinha certeza que eu não via nada. E Deus chegou até ela e disse, eu vi que você transgrediu. Eu vi que você transgrediu. Mas se você me obedecer, eu vou te abençoar. Oh, glória. Eu vou te abençoar. Não abandone a sua família. Foi o que Deus não disse para ela. Não abandone a sua família. Se você não abandonar a sua família e perseverar com a sua família, eu vou lhe abençoar. Quando eu ouvi aquilo, eu digo, meu Deus, a bênção do Senhor, Ele abençoa quem Ele quer. E ali, igreja, Deus foi só trabalhando. Depois disso aí, 1 ano e meio depois, mais ou menos, ela estava casada, a igreja. Glória a Deus. Ela estava casada. Mas um belo dia, eu lá, ela chegou para mim e disse, Rosa, manda o pastor me casar com seu filho, porque se você falar com o pastor vai fazer o casamento, e se tu mandar teu filho casar, ele vai casar.
Aí eu olhei assim para ela e disse assim, eu não vou fazer nenhuma e nem outra. Nenhuma nem outra eu vou fazer. Mas eu vou lhe dar um conselho que vai ser o melhor conselho para você. Ela atendeu a igreja. Oh, glória. Vá lá na sua igreja, converse com a pastora e peça a pastora para orar por você, para que Deus amoleça o coração do meu filho e ele queira casar com você. Porque meu filho não queria casar com ela. Mas ali eu conversava sempre com meu filho, igreja. Porque a minha neta precisava da mãe, mas também precisava do pai. E ali, igreja, o Senhor mudou o coração dele, e o dela também, creio, não sei. Mas eles casaram. E hoje eles são felizes, igreja. Hoje eles são felizes. E aqui, igreja, no versículo 2, diz assim: Ora, pois não é Boaz, com cujas moças estivestes de nossa parentela, eis que esta noite padejará a cevada na eira. Levanta-te, agora o versículo 3. Levanta-te, pois unge-te, veste as tuas vestes e desce a eira, porém não te dê a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Igreja, que a Noemi aconselha a Ruth a ir até Boaz, igreja. E me chama muita atenção, igreja, porque toda mudança, igreja, toda mudança que vai acontecer na vida de qualquer pessoa ou de um povo, sempre, igreja, tem que investir algumas coisas, alguns preparos. A Bíblia diz, igreja, é a Bíblia que diz, mas eu acredito que é assim mesmo. O homem vai pelo que vê, a mulher vai pelo que ouve. A mulher tem que ter muito cuidado com as palavras bonitas, porque a Eva foi ouvir as palavras bonitas da serpente e caiu. E muitas mulheres caem com palavras bonitas. Mas o homem vai pelo que vê. E o que Noemi manda? Manda ela se lavar, botar perfume, roupa bonita, uma mulher bem vestida e bem arrumada, igreja. Os homens ficam tudo olhando, e Boaz não era diferente. Apesar da Bíblia dizer que ele era um homem também, um pouco meio de idade, mas homem é homem, igreja. Enquanto ele não tiver cego, ele vai continuar vendo. E aqui, igreja, Ruth obedece Noemi à risca, igreja. E no versículo 4, que diz assim: E há de ser, quando ele se deitar, notará o lugar em que se deitar. Então entra e descobre-lhe os pés, e te deitas, e ele te fará saber o que deve fazer. Igreja, aqui Noemi orientou exatamente como Ruth deveria agir. Ruth não sabia muito dos costumes dos judeus. Ela não sabia. Mas Noemi sabia de tudo. Ela disse: não deixa ele te conhecer. Não era normal que as mulheres fossem para ele. Não era normal. Mas Noemi, a idade dela, igreja, fez ela bolar um plano. E quando, igreja, Ruth chegava em casa, quando ela ia colher
no campo de Boaz, que ela falava para Noemi. Então Noemi já sabia que Boaz era gentil com ela. Então Noemi já sabia que ela tinha chance. Noemi sabia. Porque aqui nós vamos falar do remidor. Mas o remidor só remia se ele quisesse. Se ele quisesse. E a estratégia de Noemi mandar ela botar uma roupa, a melhor roupa que ela tivesse, botar perfume, tomar um banho, se ajeitar, ficar bonita. Noemi sabia que Boaz ia ficar ainda mais interessado. E Ruth obedeceu a sua sogra. Amém. Igreja, você tem obedecido? Você tem obedecido, igreja? Os mais jovens, seus pais? Você tem obedecido os conselhos do seu pastor? Né, pastor? Tem obedecido os conselhos do seu pastor? Igreja, o pastor, igreja, tem uma responsabilidade muito grande aqui na terra. Muito grande. Tem muitos que nem sabem. Tem muitos que são pastor aí de qualquer jeito. Mas quem conhece um pouquinho da palavra sabe a responsabilidade que o pastor tem. Um dia ele vai apresentar as ovelhas ao pastor dos pastores, né, pastor? Então o pastor sabe a responsabilidade que ele tem. Então se o pastor corrigir uma ovelha, igreja, a palavra de Deus diz que Deus só corrige quem ele ama. É muito mais fácil, igreja, deixar para lá de que corrigir. Não é verdade, pastor? Então, quando o pastor lhe corrigir, igreja, você escute o pastor. Escute o pastor. Pare de ser rebelde. Pare de ser rebelde. Porque Deus abomina a rebeldia. Pare de ser rebelde. Escute o seu pastor. Vamos escutar o nosso pastor, né, pastor? Vamos obedecer. Porque para ser abençoado, igreja, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. A bênção não vem de qualquer jeito, igreja. A bênção não vem de qualquer jeito. A bênção, ela vem através da obediência. Quando Ruth resolve ser provedora da sua sogra, ela também resolve obedecer. Se nós formos para a lógica humana, talvez ela diria, não, quem está provendo sou eu. Então quem manda é o provedor. É o provedor quem manda. Não, mas ela foi humilde. Ainda ela sendo a provedora, ela ainda continua obedecendo, igreja. Ela continuou obedecendo, porque a palavra diz aqui que ela disse que ia fazer tudo enquanto a sua sogra mandasse. Igreja, nos dias de hoje, cada um quer saber mais do que o outro, igreja. Ninguém quer se sentir inferior a ninguém. Totalmente, falta humildade, é verdade, irmão. Cada um, igreja, só quer que alguém esteja bem até o momento dela achar que está abaixo dela. Enquanto ela está abaixo, vai tudo bem. Mas se Deus quiser abençoar a pessoa mais, por quê? A bênção vem de Deus, igreja. O abençoador é o Senhor. Aleluia. E Ele abençoa quem Ele quer abençoar. Eu creio assim, Jesus. Tem pessoas que ninguém dá nada de uma hora para outra. Ela muda a igreja. Deus abençoa de uma maneira estrondosa a igreja. Aleluia, eu creio assim, Jesus. E aquelas pessoas que gostavam dela antes, passa a odiar. Passa a odiar. Uma vez, igreja, eu escutei algo que aquilo me doeu o coração. Uma pessoa falou assim, igreja, que hoje as pessoas
As pessoas querem fazer tudo ao contrário do passado. Porque quando Elias foi arrebatado, Eliseu tinha pedido uma porção dobrada. Então, na visão dessa pessoa, ou seja, na visão dessa pessoa, quando Eliseu pediu uma porção dobrada, ele iria ser maior do que Elias. Então, quando o servo, qualquer pessoa pede algo, é para ser mais. Mas Jesus não nos ensinou assim. Jesus disse, se creres, farás coisas maiores do que eu fiz. Oh, glória. Está no Novo Testamento, igreja. Não só estou dizendo, está no Novo Testamento. E se você vê, igreja, no Novo Testamento, Jesus curou por diversas maneiras. Jesus trouxe pessoas, reviveu pessoas, como o filho da viúva de Naim, Lázaro e outras mais. Mas eu não li ainda na Bíblia, igreja, que a sombra de Jesus curava. Eu não li. E a sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro curava. O lenço que Paulo se enxugava do suor dele, igreja, levava para curar as pessoas. Não, a orla. Mas isso aí é outra história. Porque agora, já que você falou da orla de Cristo, no Velho Testamento, irmão, a orla dali tinha um cordão. Tinha um cordão ali. Quando aquela mulher foi até Jesus, ela sabia que na orla tinha esse cordão. E quem tocasse nesse cordão era curado. Oh, glória. Era. Me falha agora, me mora o nome do cordão. O senhor lembra, pastor, o nome do cordão? Tem um nome, porque agora eu estou esquecendo o nome. Mas eu já li sobre esse cordão. E quando aquela mulher foi até Jesus, ela sabia que ele estava com a roupa sacerdotal, a mesma roupa que Deus mandou fazer para Arão e para o filho dele. Ela tinha. E é tremendo. Mas aí voltando, Paulo, que o lenço dele curava a igreja. E eu nunca vi na Bíblia que Jesus usava lenço e que alguém curava. Foi curado com o lenço dele. Isso me ensina, igreja, que é para as coisas que Jesus fez, igreja. Tudo é maior. Tudo é maior. E Jesus, igreja, o Filho de Deus. Igreja, o privilégio de aqueles discípulos tiveram de estar com o Filho de Deus, igreja. Igreja, Jesus, ele estava lá no Éden, quando foi feita a terra e todas as coisas, ele estava lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, igreja. E ele se fez homem. Ele se fez homem. Isso é grandioso, igreja. Mas voltando aqui, o versículo 5 diz assim: E ela disse, tudo quanto me disseram farei. E ela realmente fez mesmo. O 6 diz assim: não foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Igreja, Ruth, ela fez, como eu já falei, tudo que foi ordenado, que a sogra dela ordenou, ela fez. E no 7, igreja, diz assim: havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cevada. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Igreja, aqui essa parte aqui, ela veio de mansinho, igreja. Primeiro, ela descobriu os pés dele. Ele estava coberto, né? Quando ali os pés dele descobertos, ele ia acordar a qualquer momento.
E ali ela deitou. Quando ela deitou ali, que ele acordou, que ele pergunta, ele vê aquela mulher, ele acorda assustado. Quem és tu? Sou eu, Ruth, a tua serva. A tua serva. Igreja, quando ela diz sou eu, Ruth, a tua serva, Boaz já conhecia a Ruth, igreja. Ele já conhecia ela dos campos dele, quando ela ia colher as espigas. Ele já tinha dado ordem, igreja, para os trabalhadores dele, para os servos dele, até deixar cair umas a mais para ela pegar. Ele já tinha dado ordem para que ela ceifasse, pegasse as espigas até no meio dos ceifadores. Já tinha dado ordem. Já tinha dado ordem, igreja, para ela beber junto com os trabalhadores dele. Tudo isso ele já tinha dado ordem para ela. Os olhos dele já estavam em cima dela, igreja. Ele já estava vendo como ela se comportava. Ele já tinha dito, filha minha, não vá colher nos campos vizinhos, fique aqui, porque aqui eu já dei ordem aos meus trabalhadores para não lhe molestar. Aleluia. Ele já estava com os olhos em cima de Ruth. E aqui, quando ela faz esse ato aqui, igreja, quando ela faz esse ato aqui no versículo 11, ele diz assim: agora, pois, filha minha, não temas, quanto disseste, farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Glória a Deus. Como é que você tem se comportado, igreja? Como é que você tem se comportado na sua igreja, no seu trabalho? Como é que você tem se comportado? Igreja, muitas vezes as pessoas pensam que as pessoas não estão vendo. Igreja, eu lhe digo que estão vendo tudo. Não passa nada despercebido. Boaz já sabia, já tinha dado o diagnóstico aqui totalmente da mulher sábia. A cidade toda sabe que tu és uma mulher sábia. Aleluia. Ruth, igreja, não chegou lá olhando, dando trela para os trabalhadores e nem para o próprio Boaz. Nem para o próprio, apesar dela ser bem tratada por ele, ela conhecia o seu lugar, igreja. Tem muitas pessoas que confundem. Muitas vezes uma pessoa está sendo educada, ela já confunde, igreja. Começa a fazer o que não deveria fazer. Igreja, uma mulher sábia e um homem sábio, porque a palavra, igreja, é para o homem e para a mulher. A palavra não é só para a mulher, a palavra é para homem e para mulher. Tem homem também que é a mesma coisa, igreja. Tem homens que ficam viúvo logo, já está aí dando trela para umas e para outras. Quem é que vai confiar e casar com um homem dele? Mulher, a mesma coisa. A mulher é viúva, tem mulher que fica viúva, logo está se enxerindo, não sei o que, não quero ficar só. Vai ficar só. Se não se der valor, vai ficar só. Porque o homem bom não quer qualquer mulher. Amém. O homem bom, igreja. Porque Boaz, igreja, é o homem, aqui a palavra, ele diz, ir lá e deitar aos pés dele, igreja. Comportada, igreja. Porque ele estava lá comportado e ela também estava vestida, comportada como uma mulher sábia. O seu corpo, igreja, nós não devemos esquecer que é templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Amém. Não é de qualquer jeito, igreja. A mulher sábia, igreja, que ela quer, muitas mulheres querem casar, mas estão fazendo tudo errado. As mulheres que não sabem se comportar como uma mulher sábia, elas estão, igreja, elas estão atraindo só homem ruim, porque homem bom não quer qualquer mulher. Homem bom
quer uma mulher sábia, como Ruth. Uma mulher que tenha sabedoria, se vista bem, tenha bom comportamento e trate as pessoas bem. Amém. Como é que você tem tratado as pessoas? Como é que você tem tratado as pessoas? Tem tratado as pessoas velhas como se fossem seus pais? Tem tratado as pessoas mais ou menos da sua idade como se fossem seus irmãos? Tem tratado as crianças como se fossem seus filhos? Vamos aprender com a palavra, igreja, porque a palavra é apta para nos ensinar, igreja. Glória a Jesus. E aqui, igreja, Ruth, com esse comportamento dela, igreja, de fé, porque Ruth, igreja, ela resolveu se converter, igreja. Ela se converteu ao Deus de Noemi. Ela se converteu, ela disse, o seu Deus é o meu Deus. Aleluia. E ela se posicionou, igreja. Se posicionou a obedecer com reverência ao Deus de Israel. Glória a Jesus. Porque no momento, igreja, que nós resolvemos ter fé, a primeira coisa que nós temos que aprender é obedecer. Porque se você não obedecer o homem que você vê, a Deus também você não obedece. A Deus você não obedece. Tem muita gente que, eu obedeço a Deus. Obedece não. Não obedece. Porque a palavra diz, se não obedece, o homem que vê a Deus também não obedece. Porque Deus você não vê. Pois é, desse jeito. E desse jeito, igreja. Então, igreja, vamos aprender a cada dia, obedecer mais as Escrituras. Amém. Igreja, Ruth, igreja, quando ela resolveu ser a provedora de Noemi, ela nunca imaginou, igreja, o que Deus tinha preparado para ela. Igreja, o que Deus tem preparado para mim, para você, Glória a Jesus. olhos nenhum ainda viu, Aleluia. ouvido nenhum ainda ouviu, igreja. Quando é que Ruth tinha imaginado que ela ia casar com um homem e ela ainda se ia ser da linhagem de Jesus, igreja? A linhagem de Ruth, igreja, Ruth teve um filho e do filho dela, igreja, nasceu Jesus. Ela é a bisavó de Davi, igreja. Glória a Jesus. Ruth é a bisavó de Davi. A bisavó. Amém. E me chama muita atenção essa palavra. Porque como Ruth é a bisavó de Davi, igreja. E ali ela obedeceu. Ela obedeceu tudo que sua sogra mandou ela obedecer. E vem a linhagem de Jesus. Mas o filho de Davi, Salomão, igreja, ele se desviou, igreja. Se desviou e veio até fazer templo para os deuses dos Moabitas. Igreja, ainda que a nossa parentela, igreja, tenha feito algo, igreja, Deus continua contando conosco. Glória a Jesus. Deus conta conosco, igreja. Não olhe para o que sua parentela fez, não, igreja. Se posicione para ser o que você quer ser. Amém. Para Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero perguntar aqui se tem alguém que queira aceitar Jesus ou que queira uma oração. Se alguém quiser oração, vem aqui para frente ou fica onde quiser mesmo, porque agora eu vou orar para que o Senhor venha fazer algo novo na nossa vida. Glória a Jesus. Porque o Deus que nós servimos, Ele não mudou, igreja. Ele continua sendo o Deus de Noemi. O Deus que Ruth adotou como Deus dela também. O Deus, igreja,